E aí, queridos, hoje nós estamos aqui no Rota 66, olha lá, ó, bicho, olha aqui, ó, olha aqui. Depois vou ter que arrumar uma camiseta para cada um aí, esse negócio, porque essa camiseta ficou muito bacana. Queridos, nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial para estar conosco nessa jornada, né? Ele vai estar nos dirigindo nessa jornada, nesse percurso da Rota 66, que é a nossa Bíblia Sagrada. Esse é um homem de Deus, uma pessoa super amada, uma pessoa que eu amo demais. Seja bem-vindo, Bispo Marcelo. Deus te abençoe muito, querido. Amém, Bispo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto. Amém. Glória a Deus. E eu quero que você dê um abraço bem especial na sua esposa querida, a Bispa Cris, e nas meninas, né, que estão ali firmes, fortes, fazendo o trabalho de Deus. Eu tenho visto. Parabéns, viu? Um trabalho maravilhoso e com a família envolvida. Deus te abençoe. Amém, querido? Amém. Bispão, é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui a Rota 66, estamos fazendo essa jornada, uma jornada de vitória, uma jornada espiritual, né? E uma jornada emocionante, né? Que nos traz muitas coisas. Mas as pessoas, às vezes, não têm essa noção, não sabem direito como é que funciona, né, a Rota 66, a Bíblia Sagrada. E é por isso que eu tenho convidado as pessoas, para que a gente possa estar apresentando para as pessoas, para que elas possam entender e se apaixonar por essa rota. Eu te convidei para falar do Evangelho de Lucas. E eu gostaria de já começar assim, de cara te perguntando. Bom, você vai falar, é claro, que o Evangelho quem escreveu é Lucas. Se o nome está Lucas, eu acredito que seja Lucas, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho quem foi Lucas, enfim, né? Fala um pouquinho desse autor, desse Evangelho. As evidências, né? As pesquisas falam sobre evidências e todas as evidências comprovam que o Evangelho de Lucas foi escrito pelo próprio Lucas. O próprio Lucas escreveu. Eusébio confirma isso. O Marcião, que tem o canon de Marcião, bem conhecido como uma seita, né? Ele mesmo colocava Lucas como autor. Então, esses homens que vieram depois, né, depois dos apóstolos, que foram considerados também pais da igreja, eles mostraram todas as evidências que Lucas ele é o autor do Evangelho de Lucas e também o autor de Atos dos Apóstolos. Uau! Ele é autor de 2 livros importantíssimos. Então, ele caminhou muito com Marcos. Esse livro foi baseado também no Evangelho de Marcos. E ele caminhou também com Paulo. Ele era o único que não era judeu. Então, uma coisa bem interessante. Ele era da Síria, natural de Antioquia, e ele era um médico. E em Antioquia foi quando os cristãos foram chamados pela primeira vez. Primeira vez de cristãos. Uau, é verdade. É verdade. Esse evangelho ele foi escrito entre... as evidências mostram que foi escrito depois do ano 60 depois de Cristo até o ano 84. O Marcião, como dizem também, ele provavelmente ele apoiou Lucas, porque Lucas não era um cara que estava falando exatamente para os judeus, né? Porque o Marcião não gostava muito dos judeus, muito não, então ele queria tirar qualquer coisa que tinha relação com os judeus, ele queria arrancar fora, né? Mas Lucas ele considerou, né? Porque Lucas não estava falando dos judeus, estava falando de Jesus, né? Ele considerou. Mas ok. E qual que é o tema desse evangelho, Bispo? O tema, ele apresenta de forma coordenada e ordenada, né, a vida do Senhor Jesus Cristo, mas como Salvador. Ele apresenta Jesus Cristo como um Salvador. Então, o tema principal é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. O próprio nome Jesus, dado pelos anjos, né, se chama O Senhor é o Salvador. Jesus Cristo como Salvador do mundo, né? O Salvador do mundo. Esse é o tema principal. E engraçado isso, porque eu vejo que Lucas, como você diz, ele primeiro, ele não era um judeu, né? Primeira coisa, ele não era um judeu. E aí, é engraçado que ele vai escrevendo, e, talvez você vai comentar sobre isso, não sei, que a ideia é que parece que ele escreve para os gregos, né? A ideia é que ele escreve para os gregos.
E é engraçado que o mundo hoje, até hoje, quantos anos depois, tem essa influência greco-romana, né? Então o mundo está infestado de obras greco-romanas, né? E então Lucas, ele escrevendo para a humanidade, escreveu para os gregos, mas automaticamente esse evangelho, ele se multiplicou também dentro disso tudo, porque os gregos que foram associados a isso também espalharam esse evangelho, na verdade. Ele, como médico, né, e isso daí já entra até numa questão do propósito, o Evangelho de Lucas, ele é o evangelho mais missionário de todos. Ele, como gentil, ele desejou escrever para os gentios. Tanto que no primeiro capítulo, ali no versículo 3, ele direciona esse livro para uma pessoa, Teófilo. Ele escreveu para Teófilo. Alguns falam Teófilo, alguns generalizam, alguns autores falam que o Teófilo era para todos os amigos de Deus, porque o significado Teófilo, amigos de Deus. Mas Teófilo era um gentio, porque logo em seguida ele usa o termo excelentíssimo, excelentíssimo Teófilo. Então ele escreveu esse texto direcionado. Era para uma pessoa, né? Ele queria, de fato, que essa pessoa recebesse o evangelho e estava fazendo ao máximo para que esse evangelho chegasse a essa pessoa. Exatamente. Ele conseguiu trazer uma abordagem, como o senhor falou, greco-romana. Ele buscou retirar a linguagem hebraica e colocar a linguagem grega. Tanto que ele é o que menos usa a palavra amém. Mateus parece que usa mais de 20 vezes, Marcos usa mais de 13 vezes, e ele usa apenas 6 vezes a palavra amém aqui no seu evangelho. Era uma questão de objetivo, né? A quem alcançar, como eu vou fazer para alcançar. Ele tinha esse objetivo de levar o evangelho, então ele precisava de uma linguagem própria para aqueles que ele gostaria de alcançar, não é isso? Então coloquei aqui o outro aqui. Qual era o propósito? Qual era o propósito exato do Evangelho de Lucas? Qual era o propósito? Quando ele escreveu isso, qual era o propósito? A cultura greco-romana é uma cultura que busca muito a perfeição na arte, nos detalhes. Então, Lucas, como sendo um médico, ele também trazia um caráter poético e filosófico para os escritos do Evangelho de Lucas. Então, ele colocou vida, ele colocou muita vida nas narrações. Todas as narrações dele, se nós analisarmos, nós conseguimos enxergar. É como aquele livro de história que você consegue enxergar a ação. Uma linguagem também histórica, e alguns autores acabam trazendo uma semelhança dele com Flávio Joséfo, que foi um escritor judeu que nasceu no tempo de Jesus. Então, a semelhança entre eles era muito grande. Então, ele trouxe esse tema para os gentios, então, para os gregos, e ele procurou mostrar Jesus como uma pessoa perfeita. Jesus era perfeito, não existe homem perfeito. Aí é que está, ninguém é perfeito. Então, Jesus é o único perfeito. Então, ele trouxe a perfeição, essa imagem de perfeição. Aí, o grego gosta muito de imagem, o romano. Então, ele trouxe essa imagem de perfeição, não só na estrutura física, porque ele veio como um homem, mas ele tinha algo espiritual muito forte que o diferenciava de outros homens. Mas ele também trouxe os sentimentos de Jesus. Ele colocou isso bem assim para fora, para mostrar ao mundo gentio que aquele homem do qual estávamos falando, do qual o Lucas estava falando, era um homem perfeito nas suas emoções. Ele chorava, ele sentia, ele se compadecia. Então, era um conjunto de perfeição. Era um Jesus que alcançava todo tipo de pessoa, né, também, né? Exatamente. Então, esse era o propósito, era alcançar os gentios, né? Aí ele mudou toda a linguagem, onde tinha termos hebraicos, ele colocou termos gregos para facilitar a leitura e enviou para os gentios, né? E eu acho que tem essa questão também dele ser médico, né?
talvez essa questão de alcançar os gregos, né? Então, eu nem sei exatamente como é que funciona, como é que é, né? Aquele juramento que o médico faz, né? Que é o juramento de Hipócrates, né? Que é o pai da medicina, enfim. Mas, enfim, na verdade, ele como médico, acho que era um cara que tinha dentro dele esse desejo, de fato, de alcançar todo tipo de pessoa. Assim como um médico atende qualquer tipo de pessoa e quer alcançar, quer salvar a todos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser advogado, pode ser o que for. O médico alcança a todos, né? Quer alcançar a todos e quer ajudar a todos. Acho que ele tinha isso dentro dele também, né? Exatamente. Alcançar sem distinção de pessoas, né? Exatamente. Ele não tinha distinção de pessoas. Eu gostaria que você me falasse algumas curiosidades que existem, que você descobriu, talvez, alguma coisa que seja diferente, que você podia colocar no livro de Lucas. Diferente. Muitas coisas. Primeiro, são 15, podemos dizer que ele tem 15 parábolas a mais do que qualquer outro evangelho. Ele possui 15 parábolas a mais. Então é muito material diferente dos outros evangelhos, né? A visita dos pastores, por exemplo, é algo que só aparece nele. Só Lucas conta a visita de Jesus, então aquele caráter médico, né? O menino, já menino, ele já era fora da caixa. Ele era um cara fora do tempo dele. Menino, ele visitando o templo com 12 anos. Então, ele falava, e o menino crescia e se fortalecia. Né? Ele usa 2 vezes essa palavra, crescia, que tem um entendimento no grego. Primeiro, crescer, ele diz que ele crescia naturalmente. E depois, quando ele fala crescia, no mesmo capítulo, ele está dizendo assim, que ele era forjado. Não era um crescimento só, um crescimento ali natural, mas um crescimento que ele era forjado. Crescimento externo e crescimento interno, né? Exatamente. Então, ele usa ele coloca que Jesus visitou com 12 anos. Outra coisa, só ele fala da cura da orelha de Malco, né? Quando Pedro corta a orelha de Malco. Só ele que fala, né? É o médico preocupado, né? É o médico preocupado com o detalhe, né? Para consertar a orelha. Por isso que os evangelhos é chamado de evangelhos sinópticos, né? Porque todos foram testemunhas oculares, mas cada um viu de uma forma. Podem ter histórias mais ou menos no mesmo âmbito, mas contadas de formas diferentes, as visões dessa história, né? Exatamente. Aí outro texto interessante é o caminho de Emaús. É só ele que fala do caminho de Emaús. Uau! Só ele. E quantas ministrações nós temos sobre o caminho de Emaús? Hoje tem até livros falando sobre o caminho de Emaús, né? Então, ele é o que mais... Lucas fala mais das orações de Jesus, é o que mais fala da importância da oração. Ele fala quando Jesus parava para orar. Então, a gente percebe muitas particularidades que ele fala no livro nesse evangelho. Então, tem outras também, mas essas daqui são umas que eu coloco como principais, né? Do evangelho de Lucas. Amo de paixão falar sobre a pesca maravilhosa. Fiz aqui 3 semanas, mas daria para fazer 7 semanas falando da pesca maravilhosa. Então, se é uma coisa que tem na minha mente, é Lucas 5, a pesca maravilhosa. Lucas 5, isso. Maravilhosa. E é muito bom. E é ele que fala também, né? É só ele que cita também. Só ele que cita, exatamente. A pesca só está lá. Graças a Deus. Vamos lá. E se você dissesse qual seria assim, o texto principal, olhar assim, não, esse é o texto principal para mim de Lucas, o que seria para você? O texto principal, segundo cada um dos autores que eu pesquisei aqui, das Bíblias, do material que eu consegui pesquisar, Lucas 19:10. Ele veio para salvar os perdidos. E a passagem, exatamente a passagem de Zaqueu. A passagem de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, né? Cobrador de impostos.
Então, inspirado nesse conteúdo, ontem mesmo eu preguei sobre Lucas, porque tem uma citação que também só ele faz, e 2 vezes ele faz essa citação. Em Lucas 15, quando ele fala da ovelha perdida, e ele cita que houve festa no céu. Houve festa no céu. Só ele cita que houve festa no céu. Uau, que coisa! Quando um pecador se arrependeu do seu caminho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que coisa fantástica, né? Ele cita 2 vezes. Ele cita no Lucas 15:7 e Lucas 15:10. Então ele faz 2 citações que houve festa no céu. Uau, que coisa maravilhosa. Eu acho tremendo porque é algo, como o senhor falou, nós falamos bastante que não houve festa no céu quando o leproso foi curado, quando o paralítico andou, quando o cego voltou a enxergar, quando saiu o demônio do gadareno. Não houve festa no céu, mas houve festa no céu quando um pecador se arrependeu do seu caminho. Meu Deus, que palavra forte é essa, bispo? Palavra fantástica é essa, viu? Meu Deus. Eu falo sempre sobre o poder que todos nós precisamos. E eu falo que nós precisamos de poder para expulsar demônio, nós precisamos de poder para ser curado, nós precisamos de poder para prosperar, né? Precisamos de poder para vencer batalhas, seja no campo ministerial, conjugal, mas cada um, às vezes, precisa de um tipo de poder. Às vezes, o poder que um precisa, o outro não precisa. Mas todos precisam do poder de se tornarem filhos de Deus. Então, amém. Quando alguém alcança esse poder de se tornar filho de Deus, então a festa no céu, não é isso? Que é o pecador, amém, que se arrependeu, né? Esse texto ele vem falando que Jesus, no versículo 1, 15:1, Jesus ele se encontra, ele para com os republicanos, que são os cobradores de impostos, e os pecadores. Jesus parou para conversar com eles. Não. E no versículo 2, os fariseus e os escribas eram chamados os doutores da lei, porque eles faziam a interpretação da lei, né? Eles eram os melhores na interpretação, por isso que eles não gostavam da forma que Jesus interpretava. Sim. Jesus, quando resumiu a lei, né, os 10 mandamentos, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, eles começaram a pensar e viram que era verdade. Então eles ficavam indignados, porque Jesus sempre trazia um entendimento superior ao deles. Então os escribas ficavam indignados com Jesus. Os fariseus, por outro lado, ficavam também indignados, eram os inimigos de Jesus. Todos eram judeus. E os fariseus ficavam indignados por quê? Porque eles eram hipócritas. Eles falavam que era para fazer, mas não faziam. Então Jesus o tempo todo apontava a hipocrisia deles. Por outro lado, os saduceus, que eram responsáveis pelo controle do templo, odiavam Jesus. E uma passagem que mostra que Jesus também não gostava muito deles foi quando Jesus, aí a gente entende, quando Jesus entrou no templo e saiu virando tudo. Sim. Aquele comércio que estava vendo, porque os saduceus viviam daquele comércio. Então, Jesus já estava indignado com o uso da lei para ter um proveito próprio para eles, não um proveito geral, para alcançar mais pessoas. E no versículo 2, ele é sempre confrontado, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus foi o tempo todo confrontado pelos escribas, pelos fariseus e pelos saduceus, que eram judeus. E eles questionaram, era a mesma coisa que Jesus estivesse falando com um leproso, não podia. Uma mulher com fluxo de sangue, não podia. Sim. Jesus foi na contramão do sistema de todas as situações. Sim, né? Sim. Então ele não podia fazer nada disso. Então as pessoas foram, os judeus questionaram, como qualquer judeu iria questionar. Ele é judeu, o que ele está fazendo? Igual falar com a samaritana.
Ele é judeu, o que ele está falando com essa mulher? O que ele está falando com pecadores, com republicanos? Zaqueu era um republicano, por que ele está falando com um republicano? Aí Jesus responde, ele passa a responder em 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Uau! Bem, Bispão, é o seguinte, nós estamos quase encerrando, mas eu não poderia encerrar sem que você trouxesse alguma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo, né? Dissesse alguma coisa que viesse de encontro a elas, e você fazer também uma oração, e quando você encerrar a oração, eu volto a ela, a gente encerra aqui, tá bom? Esse livro maravilhoso trouxe um entendimento especial para cada um de nós. Nós percebemos também no capítulo 4 do livro de Lucas, que ele vem falando exatamente sobre a missão de Jesus. Ele cita Isaías 61, né? O Espírito do Senhor, né, está sobre mim, e ele me ungiu para pregar a libertação, para levar boas novas, ou seja, o Evangelho. Então, se cumpriu as Escrituras através da vida de Jesus. Então, Jesus veio através de uma palavra profética, né? Isaías mostrando exatamente qual era a missão de Jesus. E quando nós olhamos esse texto de Lucas 15, que Jesus se reuniu com pecadores e ele foi questionado, né? Ele deu uma resposta da importância da missão dele, que está lá definida em Lucas 19:10, que ele veio para o perdido. E eu quero falar para você o seguinte, você que está me assistindo, você que acha que a sua vida está perdida, a tua situação está perdida, você que acha que ninguém te ama, você que acha que do jeito que você está, você se sente sujo, você se sente uma pessoa que não é digno de receber o amor de Deus, eu quero dizer para você que Deus, ele vai fazer de tudo, o Senhor Jesus vai fazer de tudo para que você conheça o amor dele. Ele vai fazer de tudo para que você entenda que ele te ama. Ele vai deixar as 99 e vai atrás de você. Ele vai procurar uma lâmpada e vai buscar você pela cidade, por onde você estiver, ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Ele vai fazer com que você tome a consciência do filho pródigo e volte para a casa do Pai. Pare de sofrer, querido. Pare de querer lutar com as suas próprias mãos, com essa situação que você está vivendo. Jesus veio para você. Jesus veio para mudar a sua vida. Jesus veio para mudar a sua história. Hoje é o dia de você tomar a decisão. Hoje é o dia de você dobrar os seus joelhos onde você estiver e aceitar o amor do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E esse amor vai mudar a sua vida como mudou a minha, que eu conheci há 23 anos atrás. E quando eu conheci, eu não merecia, mas a graça de Deus me alcançou. E a graça de Deus é assim, ela alcança quando nós não merecemos. Quando eu encontrei o amor de Deus, eu era um drogado. Quando eu encontrei o amor de Deus, eu era um adúltero. Quando eu encontrei o amor de Deus, querido, eu falava palavrões. Quando eu encontrei o amor de Deus, eu era mentiroso. No dia que eu encontrei o amor de Deus, querido, eu queria tirar minha própria vida. Eu não era digno do amor de Deus, mas o amor de Deus me encontrou. E simplesmente, Jesus me amou. É tão simples e tão profundo. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, ele quer ter uma intimidade com você, ele quer colocar você no ombro dele, e ele quer andar contigo, ele quer sentir o seu cheiro, e ele quer mudar a sua vida. Vamos fazer uma oração comigo? Amém? Senhor Jesus, eu tomo poder e autoridade que há no teu nome, Pai. Ó Deus, e assim como o teu amor me alcançou, Pai, eu oro para que o Senhor alcance as vidas que estão me ouvindo, que estão me assistindo agora nesse momento. Eu creio, Pai, que assim como o Senhor mudou minha vida há mais de 22 anos atrás, Pai, o Senhor foi Deus ontem, Pai,
E o Senhor é Deus hoje, Pai. O Senhor vai continuar sendo Deus, Pai, para mudar a vida de muitos que estão me assistindo hoje, Pai. Eu oro, Pai, e profetizo uma mudança. Eu oro e profetizo que o amor do Senhor está invadindo corações hoje e vidas estão sendo mudadas, transformadas, porque a Tua palavra diz em Lucas 19:10 que o Senhor veio para salvar o perdido. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, meu Deus. Que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Que viagem, viu? Que viagem, viu, Gustavo? Maravilhosa essa viagem. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Muito obrigado por participar desse projeto. Quando vir aqui nos Estados Unidos, você sabe. Você vai vir aqui, vai estar aqui. Quando eu for aí, vou te visitar também. Amém, Bispo. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado por fazer parte desse projeto. Eu me sinto muito honrado com isso. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Fica na paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um abraço nas suas meninas também. Amém. Glória a Deus.